Olá, queridos alunos! Estamos aí para mais uma aula de filosofia, hoje nossa aula de número 35. Antes de começarmos, quero lembrá-los de acessarem o Google Classroom para realizar a atividade e assim garantir a presença. Vamos começar então? Hoje nós vamos aprender sobre Nietzsche, Freud e a filosofia. É a parte 1 desse assunto. Os objetivos desta nossa aula são reconhecer alguns elementos centrais da filosofia de Friedrich Nietzsche e apontar a possibilidade de articulação entre as ideias de Nietzsche e Freud. Na aula anterior, então, relembrando, você estudou sobre Baruch Spinoza, Deus, a relação mente e corpo e a filosofia. Foi a segunda parte desse assunto. Nessa aula, nós estudamos um pouquinho sobre substância, atributos e modos, natura naturans e natura naturata, dois conceitos fundamentais lá por Spinoza, paralelismo entre corpo e mente e a conciliação que o Spinoza faz entre liberdade absoluta e necessidade absoluta. Então aqui temos o primeiro exercício. No pensamento de Spinoza, há uma relação causal entre o corpo e a alma. Nossas ideias são causadas pelas impressões dos objetos materiais. Esta afirmação é alternativa A, verdadeira, ou alternativa B, falsa? Voltamos já com a correção. Estamos de volta. Vamos ver se você acertou o exercício? Então, no pensamento de Spinoza, há uma relação causal entre o corpo e a alma. Nossas ideias são causadas pelas impressões dos objetos materiais. Esta afirmação é falsa. Então, se você marcou a alternativa B, você acertou. Meus parabéns.
Vamos então começar a estudar um pouco sobre Nietzsche. Quem foi Nietzsche? Friedrich Wilhelm Nietzsche nasceu em 1844 em Rücken, na Alemanha. Ele inicialmente começa a estudar filologia, ele estuda um pouquinho de teologia, depois ele estuda filologia. O que é filologia? É uma ciência que estuda a cultura das civilizações clássicas. Nesse caso, a civilização grega e a civilização romana. Então ele faz esse estudo dos clássicos na filologia. E depois ele lê O Mundo como Vontade e Representação de Schopenhauer e ele se encanta pela filosofia. Então ele faz esse movimento da filologia para a filosofia. Para Nietzsche, a tragédia é o segredo que explica o sucesso da civilização grega, que estabeleceu um modelo de cultura. Sócrates foi o filósofo que combateu a tragédia e arruinou a cultura grega. Então vamos entender brevemente isso. Em 1872, Nietzsche publica o seu primeiro livro, que se chama O Nascimento da Tragédia. Lá nesse livro, ele vai dizer que a tragédia ela é o que está por trás do sucesso da civilização grega. O que fez com que os gregos se tornassem uma civilização exemplar, um modelo de cultura, foi a tragédia, de acordo com o Nietzsche, a arte trágica. E o Sócrates, de acordo com Nietzsche, foi o filósofo que combateu a tragédia e transformou, então, essa civilização grega. Olha lá, então. Temos esse trecho ali extraído de O Nascimento da Tragédia, né? O Nietzsche falando para nós sobre o que ele pensa sobre o Sócrates. Em Sócrates surge pela primeira vez aquela inabalável fé de que o pensar, pelo fio condutor da causalidade, atinge até os abismos mais profundos do ser e que o pensar está em condições não só de conhecê-lo, mas inclusive de corrigi-lo. Então veja só, esse pensamento de Nietzsche vai estar querendo dizer para nós que o Sócrates, ele confiava muito no conhecimento. Ele acreditava que pelo conhecimento nós poderíamos transformar o mundo, transformar a realidade. Então, no fundo desse pensamento do socrático, havia uma relação da personagem Sócrates com a dor. Então, o Sócrates ele queria buscar o conhecimento, buscar a verdade, para através desse conhecimento resolver os males da existência. É essa análise que o Nietzsche faz sobre Sócrates. Para Nietzsche, esta confiança socrática no conhecimento perdurará até a modernidade. A cultura socrática, que é essa cultura que se estabelece a partir de Sócrates e chega na modernidade, ela é cheia de conhecimento, mas ela não tem vivacidade. Ela é carente de vida, a gente pode dizer assim, né? Então, por que o Nietzsche fez essa crítica ao Sócrates? Porque na visão nietzschiana, o Sócrates ele questionou aquela vida trágica dos gregos, que era baseada na arte trágica, em que os gregos tinham ali, através da arte trágica, uma relação diferente com a dor, e ele colocou o conhecimento como princípio da vida humana, né? Ele valorizou muito o conhecimento, Sócrates. Esse teria sido o principal erro do Sócrates, de acordo com Nietzsche. Então, o Sócrates colocou o conhecimento acima da vida, na visão nietzschiana. E daí tem essa frase do Sócrates, que aparece lá em Apologia de Sócrates, texto escrito por Platão, e é uma frase muito icônica que mostra isso para nós. Diz o Sócrates, né? Uma vida não examinada não merece ser vivida. Então, o Sócrates coloca o conhecimento como objetivo máximo da vida. Aí estaria o erro dele na visão nietzschiana. Agora, um segundo exercício, então. Qual é o sentido da crítica que Nietzsche faz a Sócrates? Voltamos já com a correção.
Voltamos? Vamos ver se você conseguiu fazer essa síntese daquilo que a gente já estudou até agora? Então, qual é o sentido da crítica que Nietzsche faz a Sócrates? Uma resposta possível, então, seria: Sócrates valoriza o conhecimento a ponto de designá-lo como o objetivo da vida. Para Nietzsche, o conhecimento não tem esse lugar privilegiado. A vida está em primeiro lugar, na visão dele. Então, esse teria sido o principal erro de Sócrates. Ele valoriza tanto o conhecimento, a filosofia, os conceitos, a tentativa de explicar a realidade, que a vida acaba ficando em segundo plano, acaba sendo uma vida totalmente dedicada ao conhecimento. Enquanto que os gregos trágicos, anteriores a essa ideia introduzida por Sócrates, eles tinham muito mais vivacidade, muito mais vitalidade na perspectiva nietzschiana. Para Nietzsche, o conhecimento é um instrumento a serviço da vida e não o contrário. Não dá para viver pelo conhecimento, a gente tem que viver pela própria vida e saber utilizar do conhecimento para isso. A racionalidade e os conceitos não são o fundamento do mundo para Nietzsche, mas sim o produto da biologia, que já tem um importante aspecto ali para a gente conseguir entender o pensamento de Nietzsche. O Platão, que é o principal discípulo de Sócrates, ele vai estabelecer o mundo das ideias. O mundo das ideias seria uma realidade separada da realidade física, material, e o mundo das ideias é o mundo em que existem os conceitos. E esses conceitos seriam os fundamentos daquilo que existe no mundo material. O Nietzsche discorda absolutamente dessa visão. Não existe conceito que seja fundamento do mundo. Os conceitos são posteriores. O conhecimento, a verdade, vem depois e não antes do próprio mundo material e físico. Então aqui tem uma outra frase de um texto escrito por Nietzsche. Vamos ver o que diz o Nietzsche. Em algum remoto rincão do universo cintilante, que se derrama em um sem número de sistemas solares, havia uma vez um astro, em que animais inteligentes inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais soberbo e mais mentiroso da história universal, mas também foi somente um minuto. Passados poucos fôlegos da natureza, congelou-se o astro e os animais inteligentes tiveram de morrer. Então, este texto, você encontra ele num escrito de Nietzsche chamado Sobre a Verdade e a Mentira no Sentido Extramoral. O que o Nietzsche está querendo dizer com esse texto tão poético que ele escreveu para nós? Para Nietzsche, em primeiro lugar, o conhecimento é uma invenção. É uma invenção desses animais inteligentes que somos nós. Nós estamos aqui no nosso planeta Terra, que circula o Sol. O Sol é apenas uma estrela entre inúmeras outras da nossa galáxia e nós aqui, enquanto esses animais inteligentes que somos, criamos o conhecimento, criamos a verdade. E esse conhecimento, para nós, é uma invenção útil. O conhecimento, na verdade, é uma ferramenta do ser humano. Assim como o leão tem as suas garras, as suas presas, a sua força para dar conta da sua existência, como a águia tem a sua velocidade, a sua visão muito aguçada para dar conta da sua existência, todos os animais têm os seus instrumentos corporais para dar conta da sua vida, o ser humano tem essa ferramenta diferente que é o conhecimento. Na visão do Nietzsche, o conhecimento é escravo do corpo. Então, assim como a tartaruga tem um casco para proteger o seu corpo, nós temos um conhecimento também para proteger o nosso corpo, para servir às demandas que o nosso corpo impõe. Então, para Nietzsche, na visão dele, o ser humano cria a verdade. Mas daí, com Sócrates, essa verdade acaba aprisionando o ser humano. Então, vale a pena viver uma vida pelo conhecimento? De acordo com Nietzsche, não vale a pena.
né? A vida tem que ser vivida pela vida, amor à vida e não amor ao conhecimento. O conhecimento só tem valor na medida em que ele serve, em que ele é útil à vida. Num segundo momento do pensamento de Nietzsche, a metafísica é abandonada. Então vejamos ali o que é metafísica no quadro azul. Metafísica, no sentido que o Nietzsche coloca, é explicar a realidade ultrapassando a física. Então, o que o Platão fez quando ele disse que existe um mundo inteligível, um mundo das ideias? Ele fez uma metafísica. O que o pensamento cristão faz quando ele coloca a possibilidade da existência de um além-morte? Né? Ele está fazendo uma metafísica. O Nietzsche discorda da metafísica, ele acredita que a metafísica não é uma maneira eficiente para explicar a realidade. Né? Nós precisamos explicar a realidade através da física. Não há mais a pretensão, nessa fase aí do pensamento de Nietzsche, em se descobrir uma essência dos fenômenos. O que resta no pensamento nietzschiano são as aparências. Então, lembrando, desde Kant, o filósofo moderno, ele distinguiu entre essência e aparência. Essência é o mundo naquilo que ele é em si mesmo. Aparência é o mundo que nós podemos atingir através do nosso conhecimento, explicando de modo bem sucinto. O Nietzsche vai dizer que a essência das coisas, a gente não vai conseguir atingir o que elas são em essência. A gente só consegue ter acesso mesmo aos fenômenos, às aparências. O mundo que nós temos acesso é sempre o mundo que nós podemos conhecer e não aquele mundo enquanto coisa em si pensado por Kant. A filosofia de Nietzsche revaloriza a corporeidade. Então, o valor para Nietzsche é essa existência corporal. A alma é uma consequência do corpo na visão dele. Daí tem uma frase que revela muito bem isso, que é uma frase ali de uma outra obra muito famosa dele, que é Assim Falou Zaratustra, o nome dessa obra, e o Nietzsche diz assim: eu só poderia crer num Deus que soubesse dançar. Então, essa questão da dança, a dança sempre envolve a corporeidade, o movimento. Deus, assim, na história da civilização ocidental, da filosofia ocidental, sempre foi entendido como um ser imóvel, um ser que é perfeito, um ser que é permanente. Sempre foi entendido como um ser que não é corporal, na maioria das vezes. O que o Nietzsche faz é dizer que ele coloca a corporeidade como critério da sua filosofia. Né? Aí aqui tem outra frase do Assim Falou Zaratustra. Eu sou corpo e alma, assim fala a criança, e porque sei não há de falar como as crianças, mas o que está desperto e atento diz, tudo é corpo e nada mais. A alma é apenas o nome de qualquer coisa do corpo. Então, o corpo é fundamental na filosofia nietzschiana, é um conceito fundamental. É uma filosofia da corporeidade. Lá no Assim Falou Zaratustra, inúmeras vezes o Nietzsche vai estar falando da dança. A dança é essa manifestação corporal. A dança é isso que a gente faz com o nosso corpo. Evoca movimento, a dança evoca a física. Então é bem diferente daquele mundo inteligível pensado por Platão, né? Tem outra frase aqui do Assim Falou Zaratustra. Tu dizes eu, e orgulha-te dessa palavra. Porém, maior coisa que tu não queres crer é o teu corpo e a tua razão grande. Ele não diz eu, mas procede como eu. O que isso está querendo dizer? Se lembram daquele conceito introduzido por Descartes do penso logo existo, o código cartesiano? O Descartes havia definido que o eu é o ponto de partida da filosofia. Né? Havia definido que a alma é uma coisa, a mente, né? A mente é uma coisa distinta do corpo. Depois nós vimos lá que o Spinoza contraria essa ideia dizendo que é uma coisa só. Bom, aqui o Nietzsche, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que o corpo é o fundamento da alma.
A alma, ela existe no corpo e não fora dele. Então, a raiz da alma é o corpo, a consciência para Nietzsche é secundária, a racionalidade é uma consequência. O eu consciente e conhecedor resulta do corpo. Essa noção ali de eu consciente é muito importante para a gente fazer a relação com Freud. O corpo, para Nietzsche, é o nosso verdadeiro ser. É originariamente inconsciente este ser. Né? O corpo, nele mesmo, ele não tem consciência, mas a consciência, o pensamento, a inteligência, surge a partir das necessidades do corpo, ou seja, a partir de necessidades biológicas. Aqui temos um terceiro exercício. A visão de Nietzsche sobre a alma e o corpo aproxima-se do alternativa A, monismo de Spinoza, ou alternativa B, dualismo de Descartes. Vamos ver se você se lembra desse conteúdo trabalhado há pouquíssimas aulas atrás? Voltamos já com a correção.
Voltamos. Vamos ver se você acertou então. A visão de Nietzsche sobre a alma e o corpo aproxima-se do monismo de Spinoza. Então, se você marcou a alternativa A, meus parabéns. O monismo é a ideia de que tudo que existe é uma coisa só e não dois tipos de coisa. Então, a alma, ela não existe enquanto coisa separada do corpo. Ela é algo que surge, que brota no corpo, na física. Agora vamos tentar fazer essa relação entre Nietzsche e Freud. Em primeiro lugar, a gente precisa combinar o seguinte: Freud não é um filósofo. O Freud foi um psicólogo, né, um psicanalista, antes disso um psiquiatra, e ele, a partir das teorias, a partir das experiências clínicas que ele teve, né, com os seus pacientes, analisando essas mentes dos pacientes, ele vai desenvolver uma teoria. Essa teoria tem importância filosófica, tá bom? Isso que a gente pode dizer. A teoria que o Freud elabora a partir dos casos clínicos, ou seja, a prática psicanalítica, né, tem importância filosófica. Para Freud, o inconsciente é primário e fundamental. O consciente seria uma camada superficial que encobre os impulsos. Essa mesma ideia já estava presente na filosofia de Nietzsche. Então, tem essa imagem do iceberg, que em outras aulas a gente já trabalhou, quando a gente relacionou a psicanálise com o estruturalismo, e lá nós vimos que no pensamento de Freud, a consciência, a inteligência, a racionalidade, ela é apenas a superfície. É apenas algo secundário em relação aos impulsos ou aos instintos, se você quiser entender de uma maneira mais tranquila. Nietzsche ele já antecipou esse pensamento. Viram? O Freud colocou então esse conceito de inconsciente. O Nietzsche, antes de Freud, já tinha colocado essa ideia de que a consciência surge a partir daquilo que é inconsciente, que é a corporeidade, que é a matéria, a física. Aqui temos o próximo exercício. Com base nos nossos estudos, sintetize a relação entre a filosofia de Nietzsche e a psicanálise de Freud. Voltamos já com a correção.
Voltamos. Vamos ver se você conseguiu sintetizar isso que nós estudamos na aula de hoje? Nietzsche, em sua filosofia, compreendeu o corpo como o princípio do qual derivam a alma, a racionalidade e os conceitos. Nietzsche destacou a origem inconsciente e irracional do nosso consciente e dos nossos conhecimentos. Freud, em sua teoria, chega a resultados parecidos quando estabelece que existe na mente uma base inconsciente que influi sobre o nosso cotidiano. Então, o fundamento da vida é inconsciente e não consciente. Nesta aula, vimos que Nietzsche elaborou uma crítica ao privilégio concedido ao espírito e à racionalidade pela tradição ocidental. Nietzsche revaloriza o corpo como a origem da consciência. Existe a possibilidade de articulação entre a filosofia de Nietzsche e a psicanálise de Freud. Esta foi a nossa aula. Até a próxima!